Bom, o tema proposto por mim para esse evento seria tratar da concepção medieval de progresso, isso na essência, né, através da obra de João de Salisbury. Essa problemática ela não é nova, ela está aí possivelmente há mais de 100 anos. Você encontra literatura historiográfica muito antiga falando disso, como do Etienne Gilson, por exemplo. O Legoff, lá nos anos 50, já falava disso. O George B., lá pelo fim dos anos 80, também já falava disso, mas eu não me impressionaria se mais pessoas também falassem disso. Né? Quando você vai estudar a história da filosofia ou história da intelectualidade, renascença do século XII, o João de Salisbury é apontado tradicionalmente para um expoente dessa época por vários motivos. Ele é o pai do renascimento da filosofia política com seus Policráticos, e ele também é o primeiro medieval, salvo engano, o único medieval a tratar, ainda que em resumo, todo o corpo lógico de Aristóteles, todo o órgão de Aristóteles, o João de Salisbury ele trata com o seu Metalogicon. E é justamente no Metalogicon que vamos ver essa concepção de progresso e de tempo. É claro que a novidade aqui talvez seja um foco maior no João de Salisbury, não é? Um foco maior na questão etimológica, na questão das palavras, mas o fato é que João identifica no seu Metalogicon a questão do tempo, a questão do progresso através do tempo dentro da história da ciência, e aqui ciência leia-se como uma ciência com C maiúsculo, que está além do que nós entendemos como método científico, ciência empírica. João é mais velho do que isso, né? O Ocidente ele só vai começar a pensar em ciência experimental, ciência com método, uma ciência metódica, com o Roger Bacon, mas aí vai ser na década de 70 do século XIII, não na década de 50 do século XII, que é o período onde o João de Salisbury se encontra. Mas, enfim, essa ciência é filosofia, ciência é episteme, né? Como Platão bem define, e João de Salisbury tem isso ainda. Né? Toda a Idade Média, na verdade, vai ter isso, porque teologia vai ser ciência, gramática vai ser ciência, artes e ciência vão ter um significado muito próximo, não é? Quando não o mesmo significado, né? Artes liberais, e aí você vai ter referências como ciências liberais também, isso dentro da filosofia medieval. Mas o João ele vai identificar muito bem um progresso através do progresso temporal, né? E aí que está a grande questão, um progresso científico na humanidade através de um progresso temporal na ciência. Ou seja, ele consegue identificar algo que muitos ainda focam exclusivamente na modernidade, esse aspecto, né, de você identificar um progresso temporal ao mesmo tempo com um progresso filosófico, um progresso científico, né? Ele vai identificar o futuro como um lugar melhor para você alcançar certos progressos. Os filósofos do futuro, os filósofos do presente dele, não é? Mas o presente dele é o futuro relativo do passado que ele está olhando, ou seja, é Aristóteles, é Platão, é Cícero, é Boécio, dentro da própria Idade Média, Beda, não é? Outros filósofos do século XI também, como o grande lógico da Idade Média, né? Ou melhor, um dos grandes lógicos da Idade Média, que é o Santo Anselmo de Cantuária, ele vai olhar o seu próprio tempo como superior, como um tempo onde os filósofos conseguiriam com muito mais facilidade fazer a mesma coisa que os antigos já fizeram, né? E conseguem fazer melhor. Por exemplo, Guilherme de Champeau, para o João de Salisbury, ele inovou, ele revolucionou o termo médio do silogismo em Aristóteles, não é? Isso na lógica. Para ele, você ter simplesmente um apego ao passado,
um apego aos escritos do passado só porque eles são do passado, isso é algo negativo, isso é algo que carece de sentido para João. No Metalógico isso é muito bem pontuado. É claro que o Metalógico é um livro de introdução à lógica aristotélica para estudantes na Idade Média. Ele teve uma repercussão muito grande, mas essa questão do tempo, essa questão de você valorizar os modernos frente aos antigos, já é colocada desde o prólogo do primeiro livro do Metalógico. E essa questão é rememorada, é relembrada, é retomada em todos os livros da obra. A obra tem 4 livros, e cada livro vai ter vários capítulos. Não existe uma semelhança de capítulos nesses livros. Mas em todos esses 4 livros você tem essa retomada da importância da valorização da contemporaneidade, como os contemporâneos podem ser superiores. E claro, como os contemporâneos também têm falhas, têm carências, mesmo comparados aos filósofos mais antigos, o Aristóteles, por exemplo. Guilherme de Saussure, por exemplo, tem muitas carências frente ao próprio Aristóteles. Os estudantes que ignoram as autoridades antigas, eles são sim carentes e têm sim déficits muito grandes em suas aprendizagens, em seu repertório, em sua erudição. Porém, a partir do momento que João encara o passado como algo que você pode aprender com ele, ele também admite que você pode crescer com o passado, aprender o que o antigo já sabia, porque ele fixou isso em algum escrito, e você solucionar velhos problemas e dar novas questões. E isso melhora no passado. Isso melhora. Por exemplo, em outra obra, o Policráticos, que é justamente a obra que renasce a filosofia política no Ocidente desde o fim da Antiguidade, no início do Policráticos, ele trata da importância de se conservar os escritos, da importância do documento escrito. Por que o documento escrito é importante para João de Salisbury? Ora, ele é importante porque ele conserva o que aconteceu no passado. Ele conserva a tradição da fé nas Sagradas Escrituras, ele conserva os escritos dos santos, dos grandes místicos, dos grandes teólogos, ele conserva a história dos reis, a história dos grandes homens, dos grandes governantes, dos grandes eventos da humanidade, e também conserva os escritos da filosofia, que sem eles o que a contemporaneidade teria? Não teria nada. Mas é a partir dessa conservação histórica, que ele já fala no Policráticos, que podemos ler no Metalógico, fazendo uma intercalação entre esses 2 livros, que são escritos na mesma época, década de 50 do século XII, são publicados e dedicados no mesmo ano e também para a mesma pessoa, que é o amigo pessoal do autor, o Santo Tomás Becket, que ainda não é arcebispo de Cantuária, ele ainda é bispo, e evidentemente ele não foi martirizado pelo rei Henrique II da Inglaterra, mas o João ele tem um entendimento de que os modernos podem alcançar as coisas, graças a uma transmissão histórica, e se ele está falando de transmissão histórica, se ele está colocando muitas vezes no texto o termo processo, e processo significa progresso em latim, ir do ponto A ao ponto B, em textos mais antigos, como de Cícero, como de Júlio César, o procedere, que é a raiz desse verbo, ela tem essa conotação de progredir fisicamente nos textos latinos, mas em João ele atrela ela a 2 coisas: progresso do estudante na sua carreira intelectual, podemos dizer assim, e progresso do tempo, progresso de doutrinas filosóficas inferiores do passado, como a dos estoicos em alguns aspectos, e ele apontua muito bem isso, dos peripatéticos, até mesmo dos peripatéticos em alguns aspectos, isso da antiguidade
e principalmente a dos epicuristas, que aí ele é anti-epicurista até raiz, por motivos óbvios, né? Dado a celeuma que o epicurismo tem com religiões reveladas, com a própria possibilidade de você chegar ao divino, né? Não que João soubesse disso, mas os epicuristas não eram ateus, mas se aproximavam muito de um deísmo, e João identificava isso como ateísmo. Então ele vai de encontro aos epicuristas e ele fala, olha, um Adão da Ponte Pequena, ou Adão do Petit Pont, né, como no francês, ou um Pedro Abelardo, são muito superiores a esses sujeitos. São muito superiores a um Heráclito, o seu monismo, que acreditava que tudo era feito de fogo. Ora, isso é filosofia antiga. Se é por antiguidade, vamos falar que um Heráclito, que acreditava que tudo era feito de fogo, que todos os seres eram feitos de fogo, é superior a uma lógica de um Pedro Abelardo, não é? A uma lógica de um Santo Anselmo de Cantuária. Isso é impossível, isso não dá, né? E o João, ele, portanto, ele identifica uma linha temporal. Lembramos que ele é muito influenciado por Santo Agostinho, né? Na concepção de história linear de Santo Agostinho, do próprio cristianismo, não é? E ele identifica que nessa linearidade também existe um progresso que não é linear, porque os contemporâneos podem ser podem ser inferiores em certas situações aos antigos, e entre os próprios antigos, não é? Porfírio, que é mais novo que Aristóteles, é inferior ao próprio Aristóteles, né? Na sua explicação lógica das coisas. Mas ainda assim existe, graças ao progresso temporal, um progresso paralelo, apesar de não ser total absoluto, da ciência. Ele já identifica isso. Ele já fala que os modernos podem ser... E ele usa a palavra moderno. Moderno aparece com Cassiodoro no início da Idade Média, mas é um vocabulário muito presente no século XII e muito presente na obra do Metalógico, de João de Salisbury. Isso denuncia, já que o Metalógico foi escrito a pedido de seus amigos na corte de Teobaldo de Bec, que era o arcebispo de Cantuária, e já que ele é voltado para as escolas catedráticas a um grande público, isso indica que era um problema muito grande para os medievais a questão do tempo, a questão do moderno versus o novo. Qual é o melhor, qual é o pior? Isso já afetava a sociedade. E dado que as escolas catedráticas... É claro, existiam os mosteiros que também faziam isso, mas no século XII, por excelência, já são as escolas catedráticas. Ainda não as universidades, isso vai ser no 13, mas já que as escolas catedráticas criavam o clero que iria administrar a nobreza, os próprios domínios do clero e a própria realeza, seja régia ou imperial, dentro da Europa ocidental latina, é uma preocupação social com João mostrar que a sua época tem sim uma presença histórica marcante perante o passado. Eles têm um débito com o passado. Os anões só conseguem enxergar longe por causa dos gigantes que eles estão em cima. Eles têm essa dívida, mas eles ainda assim conseguem enxergar mais longe. Por estarem acima dos gigantes, por estarem acima no tempo dos gigantes, não é? Mesmo dependendo dos gigantes. E isso demonstra uma preocupação de colocar o seu próprio tempo como algo importante, como algo marcante dentro da história. Isso demonstra uma mentalidade e uma identidade histórica muito interessante dentro do cenário da Idade Média, né? Como do imaginário também, o imaginário do tempo, o imaginário de como eles se imaginavam, de como imaginavam o passado, de como eles tinham uma axiologia, um valor, um tempo qualitativo, não é? Entre passado, presente e futuro. E considerações sobre o futuro também, né? Porque a lógica diz, né, que se isso acontece para João de Salisbury, também vai acontecer para o futuro. Como ele também diz numa certa parte lá no segundo livro do Metalógico. Mas essa a minha apresentação, e eu espero que eu tenha colocado introdutoriamente, pelo menos, essa questão muito interessante da Idade Média Central.